Seja muito bem-vinda nesse vídeo. Eu vou te falar para você quais são os hábitos para ser milionário. Eu vou falar através da minha experiência quais são os hábitos da minha família que fez a gente se tornar milionário, tá bom? Então vem comigo nesse vídeo. Então, o primeiro hábito que eu percebo que a gente tem como família, tanto eu quanto meu marido, é a questão da sede do conhecimento. Então, a gente sempre está buscando o conhecimento, porque a gente tem assim, gente, que o conhecimento ele liberta. Então, eu vou até para mostrar para você, vou te dar um exemplo prático o quanto que o conhecimento ele liberta. A minha família está fazendo o processo de cidadania italiana. Por eu ter o conhecimento do que significa ter a cidadania italiana, do que significa ter um passaporte europeu, eu vi uma oportunidade para eu fazer a cidadania italiana. E daí eu falei para minha irmã, para se ela queria entrar no grupo também da família, para ela também fazer, principalmente pensando nos meus sobrinhos. Talvez ela não queira mudar de país, não queira, mas daqui a alguns anos, daqui 15, 20 anos, tá de porta abertas para o meu sobrinho, para a minha sobrinha. A minha irmã não quis, alegando assim que seria um investimento que no momento não poderia estar gastando. Mas o que eu percebo o, a resposta disso, a falta de conhecimento, porque se tivesse o conhecimento, a consciência do que significa isso, com certeza não perderia essa oportunidade, entende? Então, o primeiro passo, um hábito importante, é você adquirir de estar buscando o conhecimento. Se você é uma pessoa que não busca, começa a buscar, que isso faz toda a diferença. A busca do conhecimento, gente, é em todas as áreas do desenvolvimento pessoal ou na sua área de trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu sou consultora de imagem e estilo, mas eu tenho vários produtos para oferecer para a pessoa, porque eu sempre estou aprendendo cada vez ferramentas novas. Por exemplo, hoje eu faço desenvolvimento do desenho humano para a pessoa conhecer mais sobre elas. Isso vai ajudar, sempre quando você começa a ter novas ferramentas, novos conhecimentos, te ajuda também a você a ganhar mais. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai ganhar. Então, esse é o primeiro hábito que eu percebo que é fundamental, que foi fundamental, que fez a gente se tornar milionário. O segundo hábito que eu percebo que é sumamente importante é você ter o controle da sua vida financeira. O que significa ter o controle da vida financeira? É saber quanto você ganha e saber quanto você gasta. A maioria das pessoas, se eu, ou talvez até você que está aqui vendo esse vídeo, se eu te perguntar quanto você ganha, tem pessoas que não sabem. Ah, esse mês eu ganhei tanto, outro mês eu ganhei. Não tem clareza de quanto ganha. Ou se eu te perguntar quanto que você gastou no mês passado com o supermercado, talvez você não tenha essa resposta. E esse é o segundo hábito que eu vejo que faz total diferença para quem quer se tornar ou para a pessoa que é você ter o controle das suas finanças, saber quanto você ganha e saber quanto você gasta. E eu vejo assim, o meu marido, ele é planejador financeiro. Eu vejo assim que os clientes dele começam a ter resultado, ou seja, começa a investir, começa a fazer o dinheiro sobrar, porque o primeiro passo que a pessoa faz é ter clareza, é ter transparência dos números. Tá, quanto que eu estou gastando em cada coisa? Então, a pessoa começa a olhar as faturas do cartão, começa a ter essa visão do que está gastando, depois quanto que está ganhando, quanto que quer guardar. Então, quando você começa a ter esse controle financeiro, você começa a dominar o seu dinheiro e não ao contrário, o dinheiro que domina você. E eu vejo muito, gente, eu vejo até na minha família, o quanto que as pessoas não têm esse controle financeiro. Ou seja, eu sei que eu ganho X, eu vou gastando. Quando vê, você já está gastando mais do que você está ganhando. E daí as contas não fecham. Então, você ter esse controle é fundamental. Um segundo hábito que a gente tem, que eu vejo que foi isso que nos ajudou também a enriquecer, é no sentido assim.
gastar menos do que a gente ganha. Então, eu vou te dar um exemplo claro. A gente tem uma casa própria e por um tempo a gente foi pagar aluguel que morava mais perto da escola. Quando a gente fez esse movimento de morar em outro lugar, a gente percebeu que a gente começou a gastar mais, porque a casa foi alugada, mas o aluguel da casa, nossa, não pagava o aluguel do apartamento que a gente tinha, ou seja, a gente tinha que tirar mais dinheiro do nosso bolso. E com isso a gente começou a ver que o que a gente ganhava, a gente gastava, não estava mais sobrando, porque a gente estava no nível a mais. O que que a gente fez? Voltou para o nível que a gente estava antes, porque faz mais sentido gastar menos e ganhar mais. Se você ganha menos e gasta mais, a conta também não fecha. Então, esse é um segundo hábito que você precisa adquirir se você quer enriquecer. Se você ganha, vamos supor, R$ 10.000, você pode gastar no máximo R$ 9.000, R$ 8.000, para que esse dinheiro que sobra, você possa investi-lo. E se você não, outro hábito, vamos para o terceiro hábito. Se você não se propõe a guardar, ou se você fala assim, quando sobrar eu vou guardar, isso nunca vai acontecer, porque não sobra. Então, primeiro você coloca a sua meta, quanto que você quer guardar por mês? Ah, R$ 500, que seja R$ 500, que seja R$ 300. Então, quando você recebe o seu salário, você paga já antes de sair pagando as contas, você já investe esse dinheiro, que seja R$ 300, que seja R$ 500, que seja R$ 1.000. Se você fizer ao contrário, esperar sobrar esses R$ 500, não vai sobrar. Então, esse é um terceiro hábito que quem enriquece faz, de se pagar primeiro. Você tem que pagar para o seu eu do futuro primeiro, antes de sair pagando as contas, porque senão você nunca vai ter dinheiro para investir. Então, esse é o terceiro hábito. Um quarto hábito, que estava interligado daquele de gastar menos, é o estilo de vida que você tem. Então, para você conseguir enriquecer, você precisa viver um padrão a menos do que você pode ter, que isso vai fazer sobrar dinheiro. Agora, se você tem um padrão mais elevado, as contas também não fecham. Tipo assim, você sempre vai estar correndo a corrida dos ratos, trabalhar, pagar conta e nunca vai sobrar. Então, um dos segredos, um dos hábitos que precisa ter é ter um padrão menos daquilo que você ganha, ter um padrão menos, porque isso faz você, como que fala? Sobrar dinheiro. Se você tem um padrão a mais, sempre a conta ela não fecha. Você sempre vai estar em débito vermelho, as coisas não andam. Então, recapitulando, o primeiro hábito do conhecimento, depois o segundo hábito é a organização, você ter controle das suas finanças. Se você não tem, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, e mesmo saber para onde vai o seu dinheiro, é um controle mesmo, tipo assim, você precisa tomar as rédeas da sua vida financeira nas suas mãos, ter na ponta da língua todos os números para você ter enriquecer. Se você não tem isso, você com certeza não vai conseguir enriquecer, que foi isso que fez a diferença. E daí o quarto hábito é a questão do padrão de vida, você viver menos do que você vive. E um quinto hábito, que esse vai de bônus para você, é você ter o hábito minimalista. O que significa isso? Você ter somente o essencial. Quando você vive só com o essencial, você não fica gastando com coisas que não precisa. Então, ter só o básico, tipo assim, porque né, o mercado, ele tá o tempo todo oferecendo coisas e coisas para você. E a gente entra nesse círculo consumista, consumir, consumir, consumir. Mas quando você começa a buscar ter somente o essencial, você vai ver que o dinheiro ele começa a sobrar, porque você não fica só comprando, comprando coisas que você nem precisa. Ou seja, se você tem 2 pés. Você precisa de 10 calçados? Não. Dois, três é o suficiente e é muito. Dois, três calçados.
Ou seja, você precisa ter um monte de camisa ou um monte de blusa? Não, 5 ou 10 é o suficiente. Então você sai dessa questão de estar comprando, comprando, comprando e aquela sensação nunca tem, nunca tem. Então começa a viver o minimalismo de ter somente o essencial, que isso também vai te ajudar a enriquecer, tá bom? E me fala se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal para receber outros vídeos, mais informações para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande para você.